arado, não, ele tinha que dar com as lãs. E quando você está acostumado a receber todo esse dinheiro, todo esse tributo, é uma coisa boa. De repente alguém se rebela e diz: eu não vou te pagar mais. Então, Jorão, que já não era muito espiritual, quando tiraram o dinheiro dele, ele falou: agora você mexeu comigo. Olha, não vai me pagar o que você me deve, isso é questão de guerra. Eu vou lutar contra você. E ele decidiu então fazer uma guerra contra o rei dos Moabitas. Mas Acabe, que eu falei na vez passada que não era, apesar de não temer tanto a Deus, era uma pessoa inteligente, e o filho dele também pegou algumas coisas interessantes. Ele disse: eu vou numa guerra, eu vou lutar com esse sujeito, porque não pensa que vai se revoltar, rebelar contra mim, vai ficar por assim mesmo. Então ele decidiu lutar, mas antes que ele fosse à guerra, a Bíblia diz que ele fez inspeção em todo o seu exército, fez uma revista para ver quantos homens tinham. Versículo 7 diz: e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu à guerra contra os Moabitas? E ele disse: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os teus cavalos como os meus cavalos como teus cavalos. Hoje o pastor estava falando de comunhão, interessante. Ele queria vencer uma guerra. Ele disse: a melhor maneira de vencer uma guerra é unido, é em comunhão. O rei de Israel estava de um lado, o rei de Judá estava do outro. Era o mesmo povo de Deus que havia se dividido. Mas quando chegou a hora da batalha, ele disse: sabe o quê? Melhor maneira de vencer a batalha é nos unindo, é mantendo comunhão. Eu vou pedir ao rei Josafá, o rei de Judá, que se una comigo. Vamos fazer as pazes, vamos estar em união e vamos lutar essa batalha. Temos um inimigo, o meu inimigo é o inimigo dele, é o nosso mesmo inimigo. Então, se vamos pedir ajuda para unir-se comigo, e nós vamos à batalha, e unidos em comunhão, nós podemos vencer aquele adversário. E mandou uma notícia, e o rei Josafá disse: não tem problema. Eu sou bem crente, você é meio incrédulo, mas não tem problema. Eu sirvo a Deus sério, você serve a Deus meio assim, não sei se é crente ou está desviado, não tem problema. Mas sabe o que? Eu vou lutar contigo, eu te ajudo. Pode contar comigo que nós vamos à luta. Disse: que bom, são 2 reis. E a Bíblia diz que ele foi e convidou ainda outro rei. E a Bíblia não fala o nome desse rei, mas fala que chamou o rei de Edom, dos Edomnitas. Convidou esse rei de Edom para vir e lutar com ele. Agora são 3 reis que decidiram unir-se à batalha. Isso não foi uma casualidade. Esse homem que fazia coisas que desagradavam a Deus, que fazia coisas que Deus não se agradava, que a Bíblia mesmo fala, que seguiu o exemplo do seu pai em coisas más, mas agora na hora de vencer uma batalha, ele diz: mas eu vou usar a cabeça, eu não estou bem com Deus, eu sei que eu tenho feito coisas que desagradam a Deus, então eu vou buscar alguém que serve a Deus, que está em consagração, e vou pedir que ele luta comigo, porque se Deus não me escutar, escuta ele. Se Deus disser: esse não merece a guerra, mas eu não estou sozinho, olha quem está, se morrer eu, morre ele também. Então, inteligente o sujeito, disse: olha, eu vou chamar Josafá comigo, porque ele é homem de... Tem gente assim inteligente, irmão, ele não anda muito bem, mas fica junto de alguém que está. Irmão, fica orando por mim, irmão, vai na oração, ora por mim, irmão, olha, vai lá, clama. Ele vem na vigília, está dormindo, irmão, olha, ora, irmão, ora por mim, está roncando lá, irmão, fica orando, aleluia. Irmão, estou passando por uma guerra, mas eu sei que você é uma irmã de oração, por favor, faz um jejum aí por mim, ora aí, irmão, porque eu sei que se orar Deus não dá muita corda não, mas se você clamar Deus te escuta, então ora por mim. Aí a pessoa toma aquela luta: irmão, eu vou lutar por você, sabe que eu vou tomar essa luta? Aí começa: Senhor, eu quero lutar por meu irmão, e Deus diz: mas eu vou fazer por você, eu vou fazer por você, porque ele não merecia. Então, rapaz, o Jorão era inteligente, aprenda com o Jorão, una-se com gente, se você não é um deles, una-se com quem é. E Jorão disse, então foi e chamou um outro que nós nem sabemos o nome. E a Bíblia diz que se reuniram e foram à guerra. Versículo 9 diz, e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Agora, esse rei não era muito experiente em guerra não, porque ele saiu para uma guerra e não estava bem preparado.
Levou soldados, cavalos, levou até gado para fazer churrasco na festa. Eu não sei como é que vai para a guerra levando gado, mas ele foi para a guerra e levou gado também. Eu acho que era para comer. Aí levou, estão preparados. Aí foram. Só que no meio do caminho deram uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 7 dias. E trouxemos comida e não trouxemos água. Acabou a água. E aqui nesse vale de Edom que a gente está, não tem água. O vale está seco, seco, seco. Isso agora a coisa ficou preta. Sem água a gente vai perder essa batalha. O nosso gado vai morrer. Não posso entender que Deus nos trouxe aqui e nos vai permitir uma derrota. Então a Bíblia fala que logo vem a palavra de Jorão. E disse a palavra de Deus no versículo 10. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis, foi ele que chamou, mas está dizendo que o Senhor chamou, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Ele começou a questionar, não sei se está correta essa expressão em espanhol, questionar, está correto? Questionar a Deus. Isso eu não posso entender, como é que Deus permitiu que esses 3 reis viessem aqui para lutar com esse ímpio aqui, para perder essa batalha? Eu não posso entender isso, porque tem gente assim, que quando vê a luta, vê a prova, começa a fazer pergunta para Deus. Eu não posso entender como é que Deus permite isso, essa crise. Está certo que os Estados Unidos está em recessão, mas eu não posso entender. E esse Jorão merecia mesmo, mas ele estava lá, mas eu não posso entender, porque não é só eu, também Josafá, que é o homem de Deus, e o rei Edom também. Como é que Deus vai permitir essa derrota diante do nosso inimigo? A fim de contas, somos o povo de Deus. Uau! Mas logo então a bênção dele foi ter trazido alguém espiritual. A bênção dele foi ter trazido Josafá. E Josafá é o tipo de outro crente que, em vez de ficar fazendo pergunta para Deus, duvidando de Deus, querendo botar Deus contra a parede, Josafá, a hora como homem espiritual, chegou e falou: momento, versículo 11, disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: sabe o quê? Está com ele a palavra do Senhor. Ele tem a palavra de Deus para nós. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que eu tenho contigo? Vai aos profetas do teu pai, os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Essa história, parafraseando, é bem simples. O rei Josafá teve uma ideia excelente. Como ele era uma pessoa espiritual, disse: sabe o quê? Você está dizendo que Deus trouxe a gente aqui, que Deus nos colocou nessa fria. Sabe o quê? Vamos buscar um homem de Deus para buscar uma palavra. Vamos saber o que Deus realmente tem. Eu duvido que Deus falou contigo de verdade. Eu vou buscar um homem de Deus para saber o que Deus tem para dizer. Não tem nenhum profeta de Deus aqui, não? Aí alguém falou: tem um Eliseu aí que era profeta do famoso Elias, servo dele. Pronto, está feito o negócio. Ele tem a palavra, vamos lá. E a Bíblia diz que os 3 baixaram, desceram até onde estava Eliseu. Quando Eliseu chegou, irmão, viu aquele Jorão lá, o rei de Israel lá, irmão, deu um arrepio no homem, subiu o sangue pela cabeça, a pressão dele subiu, ele se lembrou de um montão de coisa. Eu saí porque falaram que Josafá estava aqui. Quando eu saio, dou de cara com esse sujeito. Aí ele estava indignado, irmão, e tinha razão. Porque agora Jorão veio pedir uma bênção. Eu quero que você profetize, diga a bênção, declara uma profecia de vitória. Disse: de vitória? Você está cheio de profeta lá, de Baal, de Azera, um montão de coisas, seguindo o caminho dos teus pais, e agora você vem, vai lá pedir a ele. Você não tem eles lá? Não é lá que você dá o dízimo? Não é lá que você manda a oferta? Não é a eles que você sustenta? Não é a ele que vocês trata? Então vai lá. E às vezes é difícil, irmão. Aqui não passa isso, mas lá em São Fernando Vale, em Los Angeles, irmão, tem gente que nunca vem à igreja, nunca dá dízimo, nunca dá oferta, nunca vai lá. E depois vem: pastor, eu quero uma bênção. Pastor, como que você quer o quê? Pastor, me ajuda aqui, vai lá na imigração comigo.